Fala galera, tudo bem? Aqui é a professora Pamela e hoje eu trouxe mais uma aula de biologia para vocês e a gente vai falar sobre os tipos de células. Então, já falei um pouquinho com vocês sobre isso nas aulas de célula animal, célula vegetal e também das características gerais dos seres vivos. Mas a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as diferenças entre células procarióticas e células eucarióticas. Então, vou deixar para vocês a dica para vocês já assistirem os vídeos de célula animal e célula vegetal. Então, não vou me aprofundar muito nas organelas celulares desses dois tipos de células, porque já tem esse conteúdo aqui, tá bom? Mas vou comentar algumas coisas mais gerais e aprofundar um pouquinho mais na parte da célula procariótica, que essa sim a gente ainda não falou muito, tá? Pessoal, então a gente tem desse lado aqui, do lado esquerdo, ilustração da célula vegetal e da célula animal. E logo aqui em seguida a gente tem a nossa célula procariótica, uma célula que é diferente dessas outras duas, porque as outras duas são eucarióticas. Bom, quais são as principais diferenças entre um tipo e outro? Nas células eucarióticas, as principais características são que essa célula vai apresentar estruturas internas membranosas, ou seja, vai ter organelas, vão ter estruturas que têm membrana para dentro da membrana plasmática. Isso não acontece na célula procariótica. A célula procariótica, ela vai ter apenas a membrana plasmática, a membrana que faz com que a célula fique íntegra, ali com tudo que ela precisa para o lado de dentro, tá? Então, vamos falar disso um pouquinho. Aqui a gente tem um modelo, um exemplo, de uma célula bacteriana, porque afinal, o reino das bactérias é o reino que a gente vai encontrar as células procarióticas, tá? Então, os outros organismos que a gente vai estudar, animal, vegetal, fungo, protistas, são organismos eucarióticos. O grupo das bactérias vai ter, então, a estrutura procariótica, tá? Pessoal, então vamos lá. Como que é essa célula? Eu vou começar falando com vocês sobre os itens que estão escritos em preto, tá? Porque eu fiz de propósito essa divisão, porque os outros fatores aqui, eles vão ser particularidades que vão aparecer em grupos de células, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, a célula procariótica vai ter a membrana plasmática, tá? Então, a membrana plasmática vai ser a primeira coisa que vai envolver a nossa célula procariótica. A célula procariótica, assim como a eucariótica, a primeira capinha ali, né? A primeira coisa que envolve ela depois daquela estrutura que está toda ali no citoplasma, vai ser a membrana plasmática, formada de estrutura de lipídios e proteínas, principalmente, com função de permeabilidade seletiva, com função de manter a integridade da célula, tá? Bom, além dessa membrana, que aqui no meu desenho eu fiz de vermelho, recobrindo ela, a gente tem a estrutura de parede celular, que está aqui de roxo, certo? Então, a parede celular é um fator que a gente já comentou um pouquinho quando a gente falou de célula vegetal. Aqui na célula vegetal, a gente tem uma parede com constituição principalmente de celulose. Mas essa parede é a da vegetal, né? A gente vai ter outra constituição aqui na parede da bactéria. Na parede bacteriana, pessoal, a constituição é de uma substância que a gente chama de peptídeo glicano, tá? Então, diferentes grupos bacterianos vão ter diferentes formatos de parede, tá? Então, a gente até usa essas paredes para fazer uma classificação bacteriana, que é uma classificação que a gente chama de gram-positivas ou gram-negativas, de acordo com o tipo de parede, mas a constituição, ou seja, do que ela é formada, é diferente, é de peptídeo glicano, tá? Bom, daí outro fator que a gente tem aqui, o citoplasma. Então, normal, né? O citoplasma é tudo que está aqui para dentro da nossa membrana. Então, a gente vai ter o citosol, a gente vai ter o líquido cheio de substâncias ali diluídas, mergulhadas nesse líquido. E nesse caso, a gente não tem organela no citoplasma, porque é uma célula procariótica. Então, aqui para dentro do citoplasma, o que a gente vai ter? A gente vai ter ribossomos, que eu coloquei aqui como esses pontinhos, né, para representar, mas os ribossomos, eles vão ser
uma estrutura que aparece nos dois tipos de células, uma estrutura que é para produzir proteína dentro da célula, só que aqui na nossa célula procariótica, o ribossomo vai aparecer somente solto no citoplasma. Não vai aparecer associado ao retículo endoplasmático rugoso, porque na célula procariótica não tem organelas membranosas, então a gente não tem retículo endoplasmático, não tem retículo liso, não tem Golgi, não tem nada daquilo que a gente já estudou, tá? Beleza? Pessoal, outra coisa. Se vocês repararem aqui, a gente tem esse desenho, eu fiz como se fosse um emaranhado aqui, que é o material genético da nossa célula procariótica. Pessoal, como a célula procariótica não tem núcleo, inclusive o jeito mais básico de diferenciar, né? Eucariótica tem núcleo, procariótica não tem. Como ela não tem núcleo, o que a gente diz? A gente não diz que tem núcleo, porque afinal ele não existe, não tem uma membrana separando essa região. A gente diz que é uma região, um local ali da célula que se chama nucleoide. Aí a gente localiza onde está o nosso material genético, tá? Então, no nucleoide fica o material genético principal ali da nossa célula bacteriana. Por que eu digo isso? Esse material genético, pessoal, ele vai ser um grande cromossomo circular, então uma molécula que ela tem um formato ali contínuo, mas esse nucleóide, esse DNA que está no nucleóide, ele é o DNA das funções principais, ou seja, ali vai ter informação para que a célula exerça as principais funções, produza as principais moléculas que ela precisa. Mas a gente tem aqui, ó, e vamos começar então a falar das estruturas escritas em cor de rosa, que tem o plasmídio incluído. O plasmídio, então, ele vai ser uma estrutura também circular. E o plasmídio, pessoal, ele pode aparecer ou não nas bactérias e ele funciona como se fosse um DNA extra. Então, tem alguns plasmídios com DNAs, com genes, perdão, para características específicas e geralmente são características que trazem algum benefício extra para a bactéria. Então, enquanto lá no nucleóide fica o material genético principal, aquele que não dá para viver sem, no plasmídio ficam aquelas coisas extras, aquelas características diferentes. Por exemplo, no caso das bactérias resistentes a antibióticos, a gente pode ter genes de resistência que vão ficar aqui nesses plasmídios. E esse plasmídio, ele é um DNA que ele se torna independente do nucleóide, ou seja, ele consegue se multiplicar independentemente e ele também pode ser transferido de uma bactéria para outra, ele pode ser passado adiante ali de uma bactéria para outra, tá? Pessoal, por que eu coloquei então em rosa? Porque o plasmídio ele vai variar muito. Tem vários tipos de plasmídio, conforme as mutações vão ocorrendo, isso vai se modificando e, como eu falei, é um fator extra ali na bactéria. Não quer dizer que toda bactéria vai ter plasmídio da mesma forma. Pessoal, se vocês estão gostando desse vídeo, se vocês estão aprendendo, conseguindo entender bem, aproveitem para curtir, compartilhar, se inscreve aqui no canal, segue lá nas redes sociais, eu sempre deixo aqui no vídeo, na descrição, e aproveita também para mandar aí o que você gostaria de ver em aula, o que você gostaria de estudar, que eu vou programando novos conteúdos, tá bom? Pessoal, ainda falando sobre estruturas que auxiliam a bactéria, a gente tem uma outra coisa especial aqui, que é a cápsula. A cápsula, se vocês repararem, ela é o revestimento mais externo de todos. Então, a gente tem membrana, em cima da membrana, né, por fora da membrana, parede, e por fora da parede a cápsula. Só que a cápsula também não aparece em todas as bactérias, por isso que ela está aqui destacada, tá? A cápsula, pessoal, ela vai ser um revestimento extra que vai auxiliar a bactéria tanto a se proteger de ser envolvida por outras células num processo que a gente chama de fagocitose, tá? Então, muitas vezes, outros organismos para se alimentar, ou até mesmo o nosso sistema imunológico, ele pode tentar envolver essa célula, fazer uma fagocitose, absorver essa célula bacteriana e digeri-la, destruí-la. Então, a cápsula, ela fornece ali uma resistência extra, ajuda essa célula a ficar mais forte, mais protegida, para não acontecer isso com ela, tá? Daí a gente tem também o flagelo, tá? O flagelo, pessoal, ele é uma estrutura locomotora formada a partir de uma projeção da membrana plasmática, e o flagelo é uma estrutura mais longa e que aparece em pequena quantidade, com a função de locomoção.
Então, conforme essa bactéria, por exemplo, precisa se deslocar, ela vai movimentar esse flagelo para poder fazer esse deslocamento dela, tá? E por último, a gente tem a fímbria ou pile. Existem alguns autores que diferenciam uma coisa de outra, mas normalmente esses dois nomes são utilizados como sinônimos, por isso que eu coloquei assim, tá? O que é isso, pessoal? Fímbria ou pile são essas projeções menorzinhas, que também vão aparecer de maneira variada em uma bactéria ou outra, tá? E essas projeções, elas são projeções que são muito utilizadas para adesão da bactéria. Então, por exemplo, a bactéria vai colonizar algum tecido do seu hospedeiro para causar doença. Ela pode usar essas fímbrias ou essa pile para poder se aderir. E além disso, lembra que eu falei que o plasmídio, aquela molécula de material genético que pode ser transferida, traz resistência? Esse plasmídio pode ser transportado por meio dessa fímbria ou pile. Então, uma bactéria consegue se conectar com a outra através dessa estrutura e transferir material genético, que inclusive, como eu falei para vocês, pode trazer resistência, tá? Então, a fímbria ou pile é muito importante por conta disso, tá bom? E aí, pessoal, lembrando, esses fatores aqui, eles são mais variáveis entre as células, tá? Enquanto os outros são estruturas que vão aparecer aí nas células procarióticas de uma forma geral. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido bem o assunto e conseguido absorver o máximo aí dessa aula, tá bom? Até a próxima. Tchau!